tanto agora já está ao vivo ali no Instagram, no Renascer Saúde também. Então, o Ralf está ali dando sinal de que está tudo certo. E eu agradeço inicialmente quem chegar. A chuva está muito forte, estava muito forte lá fora. Consegui chegar a tempo. Aliás, não muito, 9, 7, 10, tudo bem. Muito bem. Você que está aí no Instagram e você que está aqui no Facebook, pode lembrar que você tem pés e permanecer simplesmente percebendo o seu peso sobre os seus pés ou o peso do seu corpo sobre a cadeira, a poltrona, o sofá onde você se encontra. Presta simplesmente atenção na sua respiração, não é preciso mudar nada. O tema de hoje, deixa eu desligar um somzinho aqui, porque... está desligado. O tema de hoje é como ser seu próprio guia interior. Todos nós vivemos numa situação em que nós queremos ser guiados por alguém. E é por isso que a gente procura um professor, um presidente de um país, um religioso qualquer, um padre, um pastor, um rabino. E em algumas áreas de crescimento espiritual, a gente procura alguém que a gente considera um guru, mas também nas áreas de informática, comunicação, etc. O que acontece é o seguinte, geralmente a gente depende de alguém. Então, a proposta de hoje é a de aprender a ser o seu próprio guia. Nós não conhecemos esse cara, esse tal de guia, porque nós estamos extremamente ligados ao nosso sistema mental, ao nosso raciocínio. E o raciocínio, a razão, a mente, o intelecto, é somente uma ferramenta de relação social aqui nesse planeta. Vocês vão cansar de me ouvir falar nisso. Mas é a mesma coisa sempre. A mente nada mais é do que um subproduto da sociedade para que a gente consiga estar em comunicação. Então, essa consciência que é o guia é uma espécie, vamos assim dizer, de espírito que guia a pessoa. Mas não é alguma coisa fora da gente. É algo que a gente pode ser. Então, minhas palestras se baseiam muito no conhecimento do Osho e nos ensinamentos dele através do Vigyan Bhairav Tantra, que é esse compêndio de 2 volumes de 500 páginas cada um, com 112 técnicas, das quais somente 4 têm a ver com sexualidade. Então, Tantra é extremamente mais amplo do que a mente reprimida de quem acha que Tantra só tem a ver com sexo. Inclusive de uma grande parcela de chamados massagistas e instrutores de massagem tântrica. Essa é uma pequena parcela do Tantra. O Tantra tem a ver com consciência plena, com consciência cósmica. Não tem nada a ver somente com sexo. Inclui o sexo, assim como inclui a respiração, a alimentação, o ouvir, o ver, o sentir, tudo. Entende? Então, nós vamos sempre lembrar desse aspecto aqui, porque nós sempre fomos bombardeados por uma mídia imbecil, uma mídia incapaz de compreender a
extensão de um conhecimento, de uma ciência, e é muito fácil sempre nivelar por baixo. E o jornalista, como um ser geralmente muito reprimido, sexualmente reprimido, ele foca nessa parte que é um problema para ele, entende? Ele tem problema de ereção, ele tem problema de relacionamento, ele só escreve notícia boba o dia inteiro. Eu também sou jornalista, mas eu não curto muito essas notícias babacas que se repetem todos os dias e só muda o nome do ator. Entende? Sabe, um noticiário é um filme de quinta categoria que se repete todos os dias. É comida requentada pela 10ª vez. Só o cara vai lá e põe um óleozinho diferente, bota um tempero diferente, mas é a mesma coisa. Alguém matou alguém, que virou agora a manchete na primeira página. Né? Os jornais e revistas derramam sangue. Então, a humanidade gosta mesmo de miséria, é de tristeza, é de porcaria. Então, e é por isso que as televisões e até mesmo a internet, através dos dados, consegue manipular a mente das pessoas, porque as pessoas são medíocres. As pessoas não pensam, elas não e pensar também é uma porcaria, entende? Porque a mente, ela é limitante, a mente é mentirosa. Não que ela seja ruim, mas ela é somente uma pequena parcela da nossa capacidade de conhecimento, de expansão de consciência. Então, nós somos limitados porque nós somos acomodados, nós somos preguiçosos, nós somos vagabundos, entende? A gente prefere comprar uma pílulazinha azul, né, Viagra, do que aprender a fazer tantra. Aprender técnicas de respiração, aprender técnicas de contração muscular, aprender a ser delicado com a pessoa amada, delicada com a pessoa amada, vale tanto homem como para mulher, entende? Uma enormidade de mulheres também tem medo de aprender Tantra. É algo extremamente natural. E não é aprender a fazer única e exclusivamente massagem tântrica. A vida não se resume a sexo. A vida é muito mais ampla. É claro que gira praticamente tudo em torno do sexo, porque as pessoas são extremamente reprimidas no que diz no tocante ao sexo. Elas não viveram toda a plenitude de uma vida sexual. Elas nunca descobriram o que é ter um orgasmo sem estímulo genital. Isso é possível através do Tantra. E não precisa ser Tantra, basta ser uma respiração, que pode ter um outro nome. Por exemplo, na América do Norte, alguém criou lá uma coisa que se chama Katushka. E tem tudo a ver com o Tantra tibetano, mas foi desenvolvido na América do Norte. Então, o que nós queremos da vida? Nós queremos preguiçar. Nós queremos receber tudo pronto. Até um dia desses, uma pessoa me falou assim: eu queria tanto crescer espiritualmente, mas eu queria que chegasse assim para mim pronto. Né? Aí eu falei para ela: olha, vai comer no McDonald's, vai comprar crescimento espiritual no McDonald's, porque faça-me o favor, entende? Então, existe, né, realmente uma necessidade de esforço, de dedicação, de vontade de querer se superar. E é muito mais fácil do que contaram para nós. Quem contou e quem disse para nós que ser iluminado, ser um mestre, transcender o ego, é algo que precisa de milhares de vidas, mentiu. É um grande safado, mentiroso, entende? Porque ele se colocou numa posição de achar que ele fazendo isso, ele era melhor do que todo mundo. E é por isso que as igrejas estão cheias de dinheiro, porque os caras que ficam lá na frente falando aquilo que
as pessoas acreditam que ser verdade, só estão, na verdade, interessadas em arrancar o dinheiro das pessoas, porque é confortável, sabe? Muita gente fala comigo assim, mas você incomoda as pessoas. Eu incomodo mesmo. E eu adoro incomodar. Eu adoro fustigar, enfiar o dedo na ferida. Porque é essa a minha missão. É não ser um baba-ovos, um puxa-saco. Sabe, tem coisas na vida que tem gente que serve para isso. Eu não sirvo para ser bajulador, para ser baba-ovo. Então, o que me interessa são pessoas que estão a fim de se conhecer, de se amar, de ir além dos próprios limites. E, para isso, eu faço essas palestrinhas aqui. E, às vezes, eu provoco as pessoas pessoalmente, fazendo perguntas difíceis, entende? Ou se os clientes, os pacientes que vêm até a mim, eles são confrontados com as próprias dúvidas, com os próprios condicionamentos, para que eles possam superar essas dificuldades que eles têm. Então, geralmente, tem milhares de pessoas que trabalham na área de psicologia que viciam a pessoa que vai até a eles, cria uma dependência, porque ela precisa arrancar dinheiro daquela pessoa também. Entende? Ela vive da miséria da pessoa. Quanto mais tempo a pessoa ficar na miséria, na dificuldade, mais dinheiro passa para o caixa do que atende a pessoa. Entende? E é por isso que as igrejas constroem templos absurdos, desnecessários, completamente inúteis, porque as pessoas acham que lá é que elas vão encontrar algum Deus. E elas se esquecem que elas são o próprio. Entende? Então, não é fácil estar com uma pessoa com essa condição que eu nasci. Porque eu vou questionar tudo. Eu não vou aceitar nada feito uma vaquinha de presépio. E dia desse alguém me perguntou, o que é uma vaquinha de presépio? Uma vaquinha de presépio é aquela estatuazinha que você põe lá no presépio e que tem uma molinha no pescoço e ela só fica assim, sabe? Não faz nada. A não ser, também quando ela tem um motorzinho, o que a vaquinha faz? Só assim. Só concorda com tudo. Não duvida de nada. Então, aquilo lá também, a vaquinha de presépio, o Natal está vindo aí, é só uma lembrança de que nós somos imbecis. Que nós somos vaquinhas de presépio, que acreditam em tudo quanto é lorota que alguém que se intitulou mais sabido do que nós contou para nós. E diz que ele está dizendo isso em nome de Deus. Qual Deus? Entende? Durante a história da humanidade, nós já tivemos mais de 6 milhões de deuses. Sabe? Depende do momento histórico, depende da região, depende da língua, depende da experiência daquele que teve uma certa, um êxtasezinho qualquer, tá? Um orgasmo de corpo inteiro, e aí ele acha que ele alcançou alguma coisa super não sei o quê, e aí ele começa a ser guru dos outros. Eu já tive centenas dessas experiências e não quero ser colocado em pedestal nenhum, por isso eu derrubo todos, entende? Eu não, porque é desrespeitoso em relação às pessoas que vêm até a mim e querendo me endeusar. Eu não aceito isso, mas tem um monte de gente por aí, de barba e etc., com nome hindu e tal, que acha que tem que ter os pés beijados e o Zeca também chupado e etc., para poder ser algo especial. Faça-me um favor. Então, a palestra tem a ver com uma historinha que o Osho conta. Imagina, o Osho lendo o Carlos Castanheda. Tá? Então, ele diz que leu o Carlos Castanheda e num certo momento o Dom Juan, que não é o Dom Juan Conquistador, é um Juan também, mas é um mestre, virou para o Carlos Castanheda e disse, olha, é o seguinte, para você encontrar o seu mestre interior,
você tem que correr. Correr num campo de futebol é muito fácil, tá? Com iluminação, numa quadrazinha, numa rua, né, toda asfaltada, numa grama limpa, facílimo. Mas eles estavam numa montanha, numa trilha, era noite, não tinha luz, nem de estrela, o céu estava nublado, era escuro para dedéu. Eu não enxergava um palmo de santo no nariz. E o mestre estava ali do lado do Carlos Castanheda, o Dom Juan, e falou: você tem que correr, você tem que correr. E o mestre fazia isso, ele saía correndo no breu da noite, entre espinheiros e arbustos e árvores e abismos que estavam no lado, ele saía correndo em qualquer direção e daí a pouco ele voltava e encontrava o Carlos Castanheda exatamente onde ele estava. O Carlos Castanheda ficou muito impressionado com aquilo e ele começou a dar uma caminhadazinha. O Dom Juan falou para ele: cara, não é caminhar, é correr. Corra! E botou ele, né, enfoguetado, e ele, vendo que o mestre dele fazia o movimento, ele correu também. Começou a correr, pegou confiança, e de repente uma luz acendeu dentro dele, uma luz que guiava ele, como se fosse um magneto, entende? Então, o Carlos Castanheda aprendeu a estar em contato com o mestre interior dele. No meu caso, aconteceu o seguinte: eu estava no meu primeiro seminário, workshop, oficina, grupo, que tem a ver com o Osho, e era 10 horas da noite, eu estava deitado, depois de ter dançado o bolero do Ravel, meu corpo se levantou, eu permaneci de olhos fechados, e esse guia interior, ele simplesmente me levou pelo salão. Algo, é como se tivesse uma corda, um fio, uma coisa pegando, que pega a gente assim aqui na frente, nos chakras da frente, e sai puxando, entende? Eu de olho fechado, no auditório, no salão da Associação Médica aqui de Goiás, lá em 1982, me levantei. O corpo levantou, eu permaneci de olhos fechados. E caminhei alguns passos em direção à frente, virei para a esquerda, mais uns 20 passos, virei para a esquerda de novo, aí lá na frente virei para a direita e de repente meu corpo parou. O terapeuta que estava comigo falou, ele estava com uma lanterna, né? Quando eu abri os olhos, ele disse: abre os olhos. E eu abri os olhos. E eu estava diante de uma imagem do Osho. E aquilo foi um momento de extrema surpresa para mim. Quer dizer, houve uma explosão dentro de mim e a mente ficou calada. Aconteceu uma espécie de iluminação. Teve um desdobramento pela madrugada e tal, mas isso é outra história. O que importa agora é dizer que esse mestre interior eu descobri por acaso na primeira oficina da qual eu participei. Entende? Agora, por que isso aconteceu comigo? Ah, tem um motivo. As pessoas que estavam lá ficavam olhando para mim. Eu tinha, assim, catarse, porque eu tinha muita raiva, né? Muita ódio, muita repressão. E eu estava fazendo contenção sexual durante 3 anos e, de repente, eu me vi naquele monte de energia e eu botava tudo para fora num saco de areia, numa almofada, e era muita energia, muita raiva que eu botava para fora, e as pessoas ficavam com medo de mim. Por que elas ficavam com medo? Porque elas não estavam prestando atenção no que elas estavam fazendo para elas. Entende? Eu ganhei uma bênção, porque eu fui total, sem nenhum medo de toda a raiva que explodia de dentro do meu corpo. Eu urinei café, porque a descarga de toxinas foi tão grande que a cor da minha urina turvou. Então, a descarga
de sais e de minerais, de cristais que bloqueiam os nossos músculos, foi embora, saiu do meu corpo. E eu passei a ter uma visão completamente diferente da vida. Entende? Isso mudou completamente o meu conceito de vida, a minha relação com o universo, com as pessoas. E tá, é um momento de iluminação. Legal. Mas isso não resolve nada para as outras pessoas, porque é uma experiência minha. E a única coisa que eu posso fazer é dizer para vocês que é real, porque eu vivi isso. Então, nós somos somente o que somos quando a gente para de pensar. Não que a gente tenha que brigar com a mente e obrigá-la a se calar. Não, é através da amizade, é através do amor, é através de uma observação sem julgamento, sem repressão, sem discriminação. Porque a gente pensa milhares de coisas bobas o tempo inteiro. E a mente tem hábitos. Hábitos que, para manter a gente dentro de um certo padrão de comportamento. A gente só vê o mesmo tipo de filme, a gente só vê o mesmo tipo de notícia boba, a gente tem somente amizade com pessoas que a gente considera que valem a pena, entende? A gente não conversa com o lixeiro, a gente não dá bom dia para o porteiro, a gente se acha superior, né? A todo mundo aqui no Brasil ainda tem uma porcaria de uma merda de elevador dos representantes do povo. Vai lá em Brasília para você ver, tem um lugar que somente a entrada, inclusive, nos ministérios é completamente diferente da entrada para os ministros, é completamente separada da entrada do povo, dos funcionários. Vai lá em Brasília para você ver. Mas tem centenas de edifícios no Brasil, edifícios funcionais, onde existem alguns elevadores privativos, que só têm acesso os gostosões que são donos de escritórios e etc., enquanto que as outras pessoas têm que se juntar sardinha em lata para poder subir e descer num elevador lotado. Eles sobem e descem em elevador individual. Né? Então, nós não temos, geralmente, esse ser, porque a gente não quer ter, a gente nasce com esse ki. É embutido no nosso gene, na nossa estrutura toda. E a gente foi levado a acreditar durante milhares de vidas que nós não temos nenhum guia interior, que a gente tem que se pautar pelo raciocínio, pelo intelecto. E depois nós vivemos uma vida miserável e nós achamos que vamos continuar assim em inúmeras outras encarnações, e não me venha perguntar se eu sou espírita, isso não interessa. Tá? Eu não sou espírita, eu não tenho religião nenhuma, eu sou a minha própria religião. Então, porque nenhuma religião vale a pena, entendeu? Então, essas aí que estão cheias de templos, cheios de ouro e de babaquice, de estátuas que não significam nada. Então, quando a gente encontra esse ser interior, a gente vira essa coisa, esse fogo que a gente tem, e ninguém é dono de nós. Entende? Ninguém manda em mim, a não ser meus próprios condicionamentos. Então, nós só somos esse ser quando a gente para de pensar. E esse ser, ele é muito engraçadinho. Dia desses, eu estava num apartamento e chegou a pessoa, minha amiga, e falou, olha, a minha duchinha higiênica estragou. Eu nunca tinha visto aquele modelo, e aí eu estava quebrado, quer dizer, a alavanca tinha desmontado, aí eu olhei para aquilo e me lembrei daquilo que eu aprendi com meu pai. Ele dizia, você não precisa perguntar muito, basta você olhar atentamente para aquilo que você tem diante de você, e aquilo vai te contar
como é que ele funciona. Era um tipo de ducha que tinha uma manopla, um engate, e ele tinha escorregado. Com o tempo vai desgastando, né? Mas aí o que eu fiz? Eu desmontei ali, tirei e tal, e pensei, uai, mas como é que eu engato isso aqui de novo? Aí não funcionou a cabecinha. Aí eu simplesmente olhei, sem pensar, e de repente a solução veio. Tinha uma pecinha na ponta, eu tinha que virá-la antes de botar o engate e empurrar um pino para cima para poder colocar a manopla. Bingo! Funcionou! Mas eu nunca tinha visto aquela peça antes. Eu não li nenhum manual de instrução para poder consertá-la. Entende? A peça me contou como é que ela gostaria de ser consertada. Eu pensei, mas deve ir lá na fábrica, deve ter uma máquina assim que empurra isso aqui para trás. Falei, de repente se eu pegar essa parte aqui e empurrar ela assim, vai funcionar. E deu certo. Então, eu recebi do meu pai algo maravilhoso, que é essa dica de vida de que eu não preciso perguntar tudo o tempo inteiro. Eu vejo, sabe, nos grupos de medicina natural no WhatsApp, que eu faço parte, as pessoas perguntam, escuta, como é que eu uso isso? Como é que eu uso aquilo? Caramba, tá tudo na internet. O que as pessoas perguntam 500 vezes, mas elas têm preguiça de colocar no Google. Como é que funciona esse remédio? Como é que eu faço esse chá? Sabe, elas ficam querendo que alguém diga para elas, mas elas não tomam a iniciativa, elas mesmas, de procurar o conhecimento. E nem sempre você precisa ir fazer isso. Basta você olhar para as ervas e senti-las sem pensar. E elas te contam para que elas servem, como é que você prepara. Você não precisa do intelecto para fazer tudo. A vida é muito mais inteligente do que a nossa mente. A vida é esse universo que está em volta de nós e nós estamos dentro desse todo maravilhoso e a gente fica achando que não sabe nada, que a gente é pobre, que a gente é miserável. Então, a razão sempre é enganosa, porque ela é baseada em fatos passados, em situações passadas, em memórias acumuladas, em lixo. Porque até mesmo a ciência, que a gente fala com tanta vaidade a respeito dela, ela perde a validade todos os dias. Os postulados científicos estão sendo reformados, reformulados todos os dias. Até mesmo a psicologia não é uma ciência, ela é uma teoria que o Freud desenvolveu, ou que o Skinner desenvolveu, que o Reich desenvolveu, que Jung desenvolveu, mas isso não é ciência. Entretanto, a academia acha que tem que ser exatamente como é ensinado nas universidades para ser verdade. É bobagem. Porque tem um monte de coisas que o Freud descobriu que foram maravilhosas para aquela época. Mas hoje a gente sabe que não é tudo só sexo, que a vida tem muitas outras possibilidades do que somente compulsões e pulsões sexuais. Existe um outro universo no nosso imaginário que tem muito mais a ver com a gente, cria mais as nossas doenças e a nossa saúde do que as nossas necessidades fisiológicas de descarregar espermatozoides e de ter uns espirros sexuais, que a pessoa chama de orgasmo, que geralmente não tem nada a ver com, são somente descargas de energia e de um nível muito baixo, entende? De um nível muito pequeno, né? É triste de ver as pessoas lutarem tanto por esse sexo que está aí, esse sexo mecânico, sem amor, esse sexo sem envolvimento da alma, ele é pobre. E é por isso que causa tanta miséria na vida das pessoas. Porque as pessoas não entram com o coração na relação. Elas só ficam, sabe, assim, de longe.
elas não se entregam. Então, o pensamento atrapalha. Quando a gente vê, por exemplo, esses filmes de samurais aí, né? E o Kurosawa é um excelente diretor e mostra realmente cenas de guerra no Japão antigo, em que os samurais lutam e lutam com as espadas deles, um corta a cabeça do outro, etc. Uma luta dessa impede que o lutador pense, ele tem que estar 100% ligado nos reflexos dele. Ele não pode pensar. Pensou, perdeu a cabeça. Porque o pensamento é muito lento. Então ele tem que estar ligado com o instinto de sobrevivência dele. Ele tem que estar ligado com o cerebelo, que é esse cérebro pequeno, essa amígdala, como os americanos falam, e que possivelmente vem de um passado reptiliano nosso. Nós somos uma montagem genética, tá bom? E esse cerebelo é que toma conta dessa função. Mas quem é que guia o cerebelo para poder fazer daquele jeito? Entende? Então, o que acontece? Se tem um guia interior, se os dois lutadores são meditadores e estão 100% presentes, eles vão lutar e lutar e lutar e lutar e lutar e lutar, e nenhum vai vencer o outro, porque eles não estão na mente. Quem está na mente, perde. A gente viu umas centenas de filmes aí, onde as pessoas são treinadas a ter um melhor desempenho esportivo. E, geralmente, as pessoas que ensinam os desportistas a terem um desempenho melhor, o que elas fazem? Ensina respiração para eles, ensina meditação, ensina recolhimento interior, ensina percepção e ligação com esse guia. Esse guia, ele existe, ele está à nossa disposição, mas as religiões não querem que a gente encontre essa força, porque aí a gente se torna completamente independente delas. E, num dado momento, a Madame Curie, uma matemática famosa, francesa, né? Ela lutou muito para resolver uma equação matemática. Ela estava exausta, ela foi dormir e, durante o sono, ela acordou com a solução para aquela questão matemática dela. Ela imediatamente foi lá e anotou num papelzinho e foi dormir de novo. Quando ela acordou, na manhã seguinte, ela se levantou, viu lá a anotação dela e era a resposta certa para aquela equação. Mas ela não sabia como é que ela tinha chegado até ali. No entanto, com a resposta, ficou muito mais fácil a pessoa encontrar o caminho de como é que você chegou até ela. Entende? Então, ela ganhou um prêmio Nobel de matemática por causa de um sonho. Um outro ganhador de um prêmio Nobel, que eu não me lembro agora o nome, ele teve também um sonho no qual ele viu a estrutura interna das células. E ele acordou, fez o desenho e foi dormir de novo. Mas só que aí, o que aconteceu? Ele demorou anos e anos de pesquisa para poder confirmar aquilo que ele tinha sonhado. E também foi agraciado com o Prêmio Nobel da Medicina ou da Biologia. Então, atualmente, os cientistas dizem que todas as grandes descobertas da humanidade, elas são intuitivas, elas não são intelectuais. Sabe aquele momento que você está assim, lá no banheiro, né, sentadinho ali, que você não está pensando em nada, aí você teve aquele problema sério lá na empresa, na indústria, na faculdade, aí você tem um insight. Por quê? Porque você não estava pensando a respeito. Porque algo que não tem nada a ver com a mente te trouxe a resposta. Ela borbulhou de dentro de você. Então, é maravilhoso porque eu não preciso provar que esse guia existe, porque os exemplos na nossa vida
São milhares deles. A gente só precisa observar. E observar de uma forma atenta, porque as soluções estão todas diante do nosso nariz, para todos os problemas, para todas as nossas dificuldades, entende? Os pajés, os raizeiros, eles andam pela mata e entram silenciosamente no mundo interior deles e entram em comunhão com o que está em volta e percebem para que serve uma planta ou outra. Então, ninguém pode alcançar a verdade através de um guru, através de um mestre, através de um guia espiritual. Ninguém pode encontrar a verdade através do outro, ok? Mas essa pessoa, esse mestre, esse guru, o pessoal gosta da palavrinha guru, né? Tanto para jogar lama quanto para seguir. E essa pessoa teve algumas experiências. Eu tive a sorte de, nessa vida, me sentar diante de um ser que tinha essa categoria, de um iluminado, do Osho, entende? Nos Estados Unidos e na Índia, de sentar diante de alguém que tinha alcançado um nível de consciência acima do ego. E isso essa relação, a presença, estar com essa pessoa, com essa não pessoa, transmitiu alguma coisa para dentro de mim, que já tinha acontecido, na verdade, no momento em que, em 82, o primeiro êxtase aconteceu. De lá para cá foram inúmeros outros, de formas diferentes, mas que me colocam assim, nessa situação de ficar incomodando vocês. E é muito engraçado, porque as pessoas às vezes se irritam comigo porque eu faço perguntas inadequadas, entende? Para tirá-las da zona de conforto. Então, quem gosta de ficar na preguiça não é meu amigo, não me segue, não compartilha com as coisas que eu falo, porque elas vão se sentir incomodadas, entende? Elas vão... Não funciona, entende? É igual óleo com água, não combina, a não ser fazer salada, que você põe um salzinho, vinagre. Então, o mestre exterior, na verdade, ele é só um representante do seu mestre interior. E a partir do momento em que ele percebe e você percebe que você está em contato com o seu mestre interior, manda o mestre a puta que o pariu, entende? Você não precisa mais dele. Mas isso ninguém quer. É por isso que todo mundo quer alguém pagando dízimo, alguém beijando a mão, os pés, entende? Dos guruzões aí, porque eles vivem de te humilhar. Eles vivem da dependência que você tem em relação a eles. Então, se você quer ser você, ter contato com o seu guia interior, procure alguém que não vai te escravizar, que não vai te explorar, entende? Que vai te incomodar. Então, não é pelo fato de eu te incomodar, não estou dizendo vem a mim que eu vou te salvar. Eu não vou salvar porra nenhuma ninguém, porque ninguém tem essa capacidade de salvar ninguém. Aliás, não tem salvação. Não tem. Todos nós já nascemos salvos. Todos nós já nascemos com essa qualidade que a gente simplesmente precisa desenvolver. Oh, tem um erro aqui, peraí. Vamos reiniciar. Então, só um minutinho vocês aí, porque eu vou reiniciar esse daqui. Então, depois eu baixo dali. A vida tem essa característica de nos ajudar a ser, porque nós nascemos com essa qualidade.
é presente divino, é presente de nascimento. As igrejas falam que nós nascemos com um pecado original. Não. Nós nascemos com a divindade original. Nós nascemos com um guia interior. Nós nascemos com algo que nos coloca numa condição de liberdade total. Mas eles não querem que você saiba disso. Entende? Então, não está dando certo ali, tem que reiniciar, diz o computador. E nós podemos ter essa liberdade simplesmente entrando em contato com ela, ter esse guia. Um exemplo dos peixes que morrem quando, por exemplo, a fêmea vai lá e deposita os ovos e, por algum motivo, ela é abocanhada por um peixe maior e morre. Os ovinhos ficam ali. Quem é que vai cuidar deles? O companheiro dela. Ele morre também, os ovos chegam num ponto em que os ovos eclodem, os peixinhos se desenvolvem, começam a nadar, o pai e a mãe, por exemplo, se eles forem dourados, ou salmões, ou muitos outros peixes, eles viajaram, às vezes, milhares de quilômetros para desovar uma nascente e chegam lá, os peixinhos nascem sem pai e mãe, mas eles trazem dentro de si um conhecimento de como chegar ao mar. Entende? Então, nós também, reiniciar o computador agora, nós também teríamos essa capacidade se nós nos ligássemos à nossa verdadeira natureza. Mas nós preferimos que alguém conduza a gente por cordinhas. As mães da gente, elas poderiam ter uma capacidade muito maior de sentir tudo o que acontece com a gente se elas se ligassem a essa parte interna delas que cria essa ligação da mãe com os filhos. Mas porque a gente tem uma mente mais desenvolvida e um sistema diferente, a gente não se conecta com esse ser interior, elas ficam só na dúvida, nisso daqui tem que usar o celular para saber o que está acontecendo e etc., ao invés de saber exatamente o que acontecia, o que acontece com os filhos. Porque essa ligação do campo morfogenético, né, entre mãe e filho, é muito mais forte do que entre pai e filhos. Porque a mãe foi a que deu uma célula maior, o óvulo é maior do que o espermatozoide, e ela conduziu ou o ovo, ou os óvulos, os ovinhos, se for um peixe ou um animal, um inseto que põe milhares de ovos, primeiro dentro de si. Entende? Ela carrega todos os seus descendentes dentro do seu corpo. E aí põe para fora. E os seres chamados de inferiores, eles muitas vezes têm muito mais sensibilidade do que nós que estamos numa posição chamada de superior, porque nós não prestamos atenção em outros mecanismos naturais que existem dentro de nós. E eles não têm a mente racional para ficar perturbando e eles conseguem, então, ter um contato com os filhos. Por exemplo, os russos fizeram um experimento. Eles pegaram uma gata e 3 filhotes e colocaram a gatinha ali no laboratório, medidos, toda ligada a um monte de equipamentos, e levaram os 3 filhotinhos para o fundo do mar.
tinha contato via rádio e tudo mais, navio com laboratório, submarino com laboratório, e num dado momento eles mataram um dos gatinhos. A mãe imediatamente, sem saber de nada, entrou em estresse, o coraçãozinho dela começou a bater, todos os medidores mostraram sinal de estresse, e aí, daí a pouco, ela acalmou de novo. Passado algum tempo, eles mataram um segundo gato, lá no submarino, a milhares de metros de profundidade, longe da costa. Porque o mar é mais profundo longe da costa, né? Então, ela teve os mesmos sintomas de estresse. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas ela se sentia incomodada. O terceiro gato foi morto e a gatinha mãe teve os mesmos problemas, os mesmos sintomas de mudança de batimento cardíaco e de descarga de adrenalina e tudo mais. Então, ela sofria sem saber por quê. E porque ela tinha essa ligação com ela tinha essa ligação com os filhotes que geralmente as mães não possuem porque elas ficam ligadas no pensamento delas. Então, quando nós chegamos num ponto em que nós temos essa confiança em nosso guia interior, nós atingimos uma condição de fé religiosa, que é completamente diferente da fé num Deus hipotético, entende? Nós estamos em contato com a nossa própria divindade. Nós estamos em contato com Deus. Nós somos deuses. Entende? E isso incomoda as pessoas, porque ninguém diz que a gente é Deus. Todo mundo fala que tem um Jesus Cristo, que tem um Buda, que tem um Maomé, que tem um... Entende? Um Shakyamuni, que é o Buda também. E ninguém geralmente fala que nós somos deuses. Por quê? Se um filho... O que é um filho de um peixe? Peixinho. Sabe, um dos únicos grupos de autoajuda, que a gente chama também de religião, que fala com muita clareza, isso é Seixonoye. Mas lá um monte de vaquinha de presépio também, porque eles só ficam repetindo a mesma coisa centenas de vezes. É completamente desnecessária aquela boazeira toda de repetir mãe e pai milhões de vezes, se não muda nada dentro da pessoa. Então, não é ficar repetindo muito obrigado, mamãe e papai, muito obrigado, papai e mamãe, se não tem uma mudança dentro da pessoa. E essa mudança ela não acontece através dessa repetição, desse agradecimento mecânico, ela acontece através de uma mudança real. E essa mudança real, ela acontece quando a gente entra em contato com a nossa verdadeira natureza, que é o nosso guia. Então, de graça, nós recebemos esse guia interior. De graça, a gente pode conquistar uma condição de iluminação nessa vida para superar todas as bobagens que nós ouvimos durante milhares de vidas passadas, centenas, milhares de anos, centenas de vidas passadas, para dizer que nós não somos dignos, que nós não somos deuses, que nós somos pecadores, filhos do pecado, entende? Essa baboseira que as igrejas criaram, e para manter a gente preso na roda das reencarnações, para que a gente continue servindo esses exploradores da humanidade que estão aí indefinidamente. Entende? O plano das igrejas não é um plano de uma vida, é um plano planetário, é um plano de continuidade, entende? Para sempre, porque passa um papa, tira um, porque ele era
muito nazista, o antecessor desse aqui, esse aqui é um bonachão, o Chiquinho, né? E isso tudo faz parte de uma estratégia de marketing que não tem nada a ver com religião, é uma mera venda de é uma mera manipulação da cabeça de quem não pensa. Então, e o cara é agradável, é uma pessoa que toca o coração das pessoas, mas ele é um político travestido de papa. Assim como a gente não gosta dos políticos que fazem besteira e os que prometem não fazer já estão fazendo tudo que sempre fizeram, porque o político ele é podre na própria existência dele, a política em si ela não é podre, mas as pessoas podres geralmente se interessam pela política porque ela dá a eles poder. Os políticos, geralmente, são pessoas doentes, viciadas em poder. Assim como os padres, os pastores, entende? Tudo gente viciada em manipular pessoas. Então, eu faço votos que eu tenha incomodado muita gente, que vocês que se sentiram incomodados vão procurar encher a cara de cachaça, não compareçam mais, porque vocês vão perder o seu tempo e vão tomar o meu. Eu acho isso ótimo. Entende? Faça meu favor. Se você se sente, de certa forma, tocado por aquilo que eu digo, comece a fazer aquilo que eu fiz. Entregue-se para a vida. Entende? Vai meditar. Mesmo que você ache e te enganaram mais uma vez, meditação não tem nada a ver com ficar sentado cantando mantra e com as pernas cruzadas e falando Om. Meditação é uma postura interior de observar continuamente tudo o que acontece dentro e fora da gente. E exige da gente presença. E é essa presença que nos dá a verdadeira liberdade. Liberdade de todas as crenças idiotas que mentes infantis jogaram em cima da gente, e mentes não tão infantis, mentes sacanas, entende? Mentes que só pensam em se manter no poder, em te explorar, em te manter escravo de uma doutrina qualquer. Entende? Então, eu não estou pregando aqui nenhuma doutrina. Não estou dizendo, sabe, eu não consigo nem repetir essas babasquices que venham a mim, blá, 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 os que estão passando fome, sentindo isso e aquilo, blá, não, sabe, não dá, né? Isso já foi feito demais com a humanidade. Então, nós estamos num momento em que, sim, existe uma separação muito clara de pessoas que estão a fim de ir cada vez mais para a inconsciência e outras que estão buscando estar conscientes de si mesmos. Então, se você sente essa ligação e quer sentir mais essa ligação com esse ser interior, seja para onde for que ele te leve, para qualquer situação, até mesmo de perigo, siga o impulso, porque você vai aprender algo diferente, você vai aprender algo novo, mesmo que isso te custe a própria vida, entende? Não estou dizendo para você suicidar, seja consciente, mas pode acontecer que você se coloque em uma situação de tão extremo perigo e risco de vida que você morre, mas faça da morte uma experiência valorosa, consciente. Não se mate. Experimente a vida em sua totalidade, que você não morre. Morre o corpo, mas a sua consciência permanece lúcida no momento em que você se separa do corpo. E é para isso que nós estamos aqui, é para aprender. A única certeza que a gente tem é que nós vamos morrer. E o Tantra, na verdade, é uma preparação para o último orgasmo, que é a morte. A morte não precisa ser dolorosa. A morte pode ser moksha, uma explosão de consciência. Você se dissolve no universo conscientemente e vira parte desse
muito infinito, que a gente não sabe exatamente o que é, quando morre. Então, prepare-se para e viva com toda a intensidade para que a sua morte tenha valido, que a sua vida vale a pena e que a sua morte seja uma experiência de consciência e não um desencarne na inconsciência. Bom, são 20 horas e 6 minutos. Eu comecei às 10, às 7, qualquer coisa, e já tem uma horinha que nós estamos aqui juntos. O vídeo vai ficar gravado. Esse do meu Facebook, infelizmente, deu uma pane no navegador, mas no